Gente, o que é conjugação? São todas as formas que podem pegar um verbo. Então vamos começar justamente com os verbos para entender como que funciona. Em francês existem 3 grupos de verbos, tá? O primeiro grupo são todos os verbos que terminam em ER, né, no infinitivo, pronuncia E. Por exemplo, aimer, né, que significa amar ou gostar. Manger, que significa comer. Danser, que significa dançar, né? Esses verbos têm um infinitivo que termina em E, então eles fazem parte do primeiro grupo. Todos os verbos que terminam em E são do primeiro grupo, menos um, tem uma exceção só, que é o verbo aller, que significa ir, né? Ele termina com ER no infinitivo, mas ele não é do primeiro grupo, ele é do terceiro, que vamos falar daqui a pouco. Mas, fora ele, todos os verbos em ER são do primeiro grupo. O segundo grupo que existe são verbos que terminam em IR, ir, né? Por exemplo, choisir, que significa escolher, remplir, que significa preencher, ou rougir, que significa ficar vermelho. Não todos os verbos que terminam em ir no infinitivo são do segundo grupo, mas dentro do segundo grupo tem apenas verbos que terminam em ir. Mas existem verbos que terminam em ir e que são do terceiro grupo. É o caso, por exemplo, de mentir. Mentir, que significa mentir, né? Ele termina com IR, mas ele não é do segundo grupo, ele é do terceiro. E você vai me perguntar como que eu faço então para saber se um verbo que termina com ir é do segundo ou do terceiro grupo. Realmente é da prática, né? Você pode simplesmente, quando você está na dúvida, procurar sua resposta, né, na internet. E então sobra o terceiro grupo, e o terceiro grupo são um monte de verbos. Dentro deles, os famosos être, que significa ser ou estar, o avoir, que significa ter, o aller, que significa ir, enfim, muitos, né? Muitos verbos, alguns que terminam com ir, outros que terminam com war, outros que terminam em dre, como apprendre, né? Então, realmente, esse terceiro grupo é um mexidão de verbos, né? Um monte assim. Qual que é a diferença entre esses grupos, né? Tem 3 grupos, qual que é a diferença entre eles? O primeiro grupo e o segundo grupo são grupos de verbos regulares, né? Regulares quer dizer que seguem um padrão de conjugação. Se você souber conjugar você sabe conjugar todos, né? Eles seguem a mesma regra. Claro que dentro dessas regularidades existe um monte de casos particulares. E o terceiro grupo é de verbos irregulares, ou seja, conjugações totalmente diferentes, né? Dentro disso existem alguns padrões, sim, tem alguns verbos que se conjugam igual, né? A gente consegue fazer criar uns padrões assim, mas de forma geral não, é uma grande bagunça, cada um conjuga como bem quiser, entendeu? Desculpa, né? Pardon. Já tá vendo, né? Você vai ter que aprender, decorar, praticar para conhecer a conjugação desses verbos. Uma vez identificada a categoria, o grupo, né, do verbo, a conjugação se faz a partir da base verbal, né, o radical do verbo, ou você pode ouvir também racine do verbo, ou seja, o verbo no infinitivo, tirando a terminação. Então, por exemplo, parler, le radical du verbe é parle, parle, sem o ER, sem a terminação do infinitivo.
Remplir, por exemplo, né? Preencher. Radical do verbo, remplir. Quando você tem essa base, depois você vai poder acrescentar as terminações próprias a cada tempo. A terminação da conjugação, ela vai depender de várias coisas. Primeiro, o tempo usado, né? Lógico, présent, futur, passé composé, enfim, o tempo usado, tá? Eu não vou detalhar agora, mas eu já fiz vídeos sobre o presente, por exemplo. Eu já fiz vídeos sobre o presente do primeiro grupo, o presente do segundo grupo. Eu tenho também vários vídeos sobre verbos específicos, por exemplo, o verbo mettre, né? Então, eu não vou entrar em detalhe agora. Agora, a gente vai ver realmente como que funciona a conjugação, de forma geral. Mas eu vou fazer também vídeos sobre outros tempos, claro. Tá? Então, depende do tempo usado. Depende também da pessoa, né? Do sujeito do verbo. Se é a primeira pessoa, je, segunda pessoa, tu, il, elle, on, que são terceira pessoa do singular, e depois tem o plural, né? Nous, que é nós, vous, vocês, il, elle, eles, elas. Entendeu? Então, isso vai fazer variar a terminação, la terminaison. E também o modo usado. Nós temos o indicatif, subjonctif, conditionnel, imperatif, que são os modos personnels, ou seja, eles variam em função da pessoa, né? E temos também os modos impersonnels, que são o infinitif, participe, que pode ser usado no presente ou no passado, por exemplo, com o passé composé, né? O tempo que a gente usa muito para falar do passado. Então, a conjugação ela é bastante simples para os verbos regulares, né? E é mais complicado para os verbos irregulares. Se eu puder aconselhar logo, vamos dizer, os 10 principais, assim, os 10 primeiros, talvez, que você tem que já ir aprendendo, né, nos verbos irregulares, seriam o être, avoir, aller, venir. Principalmente esses 4, porque eles são usados também na construção de outros tempos, tá? Então, realmente tem que conhecer. E também faire, savoir, prendre, mettre, connaître, vouloir. Então, a gente viu que quando você tem a base verbal, né, a base, aí depois você pode acrescentar as terminações. Então, por exemplo, parler no presente, você pega a base que é parle e você acrescenta todas as terminações do presente. Je parle, tu parles, que a terminação é ES. Il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Tá? E as terminações vão ser igual para todos os verbos do primeiro grupo. Já no segundo grupo, no presente é outra terminação, né? Por exemplo, remplir. Je remplis, tu remplis, il, elle, on remplit, nous remplissons, vous remplissez, ils remplissent, elles remplissent. Já para os verbos do terceiro grupo é bem complicado, tem até verbos que usam bases diferentes, né? Por exemplo, vouloir, que significa querer. Né? No presente ainda, je veux, tu veux, il veut, aqui a gente tem uma base, nous voulons, já mudou a base, vous voulez, ils veulent. 3 bases, né? Então, dá para brincar bastante. Uhul! Ok, continuando. Na conjugação, nós podemos diferenciar 2 formas verbais, a simples e a composta, forma simple e composée. A simples é o que vimos, por exemplo, com o presente, né? Que é simplesmente o radical do verbo e a terminação. A forma composta, ela vai ser composta de 2 elementos, que é o auxiliar e depois o participe do verbo. É o caso, por exemplo, do passé composé em francês, né? Que é composto do auxiliar avoir ou être e depois do participe passé do verbo. Por exemplo, j'ai parlé,
que literalmente podemos traduzir por eu tenho falado, né? Mas a gente vai traduzir por eu falei. Então tem essas formas compostas, passé composé, plus que parfait, futur antérieur e muito mais. E estou preparando um vídeo para apresentar os diferentes tempos verbais, né, usados em francês, mas eu acho que eu vou entrar em depressão. Não, brincadeira, tô brincando. Então, en résumé, para resumir, para conjugar um verbo é preciso identificar o grupo, primeiro, segundo, terceiro, identificar o sujeito, né, a pessoa, e se é singular ou plural, e identificar o tempo. E eu vou terminar aqui com uma indicação, né, de 2 sites que você pode consultar quando você quer saber da conjugação de um verbo. São 2 sites que eu uso bastante, sim. Até francesa, até professora de francês precisa muitas vezes ir verificar uma conjugação, né? Então, para mostrar que, assim, é uma coisa de todo dia. Eu recomendo Le Conjugueur. Eu vou deixar os links na descrição deste vídeo, claro, né? Le Conjugueur, do Figaro, e L'Obs, La Conjugaison, são 2 sites assim que você entra o verbo que você quer conjugar e eles vão te dar todas as conjugações com todos os tempos e com todos os modos, então não dá para errar. Muito obrigada, gente, por ter passado esse momento comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, deixe seu like, comente e também, claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aperta o sino para receber as notificações e não perder nada dos meus vídeos. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!